Gravação iniciada. Aula número 4 dos nossos encontros síncronos. E hoje eu vou iniciar a matéria da P2, tá? Então hoje eu começo a dar a matéria da P2. Inclusive eu vou postar a P2 agora no grupo, no Teams. Deixa eu ir lá em geral. Deixa eu ir lá em arquivos. Deixa eu ir lá em carregar. P2Dep. Pronto. Acabo de postar no Teams a nossa P2. Então, essa P2 vai estudar que assuntos? A gente vai fazer a introdução, vai falar de produto cartesiano, de relação e de função. Vamos, bom dia, Vana. Bom dia, Cauã, também, que eu não falei. Vamos dar nessa P2, produto cartesiano, relação, função, vamos dar 5 representações de função, tá? Esse vai ser o tema central aí da nossa P2. Então, vamos falar genericamente de função. Na nossa P3, a gente vai falar da classificação de função e das operações de inversão, função inversa, e composição, função composta. Isso vai ser a P3. E a P4 vai ser função de primeiro grau e função de segundo grau, na P4, tá? Então, só para quem já quiser estudando, ou, né, ou vendo, já é essa mais ou menos a divisão, tá? Então, lembrando que hoje é a data limite para o recebimento da P1. Eu tive uma surpresa muito boa, pelo menos eu contei ontem, 8 alunos dessa turma já entregaram a P1. Né? A galera costuma deixar para o prazo final, né? Eu vou receber hoje até as 8 da noite. Então, se eu conheço a galera, né, das outras turmas, sempre deixava para o final. Então, e tive uma surpresa boa de ontem, praticamente, já ter recebido essas 8 provas na véspera. O que indica que a galera está se antecipando, o que é muito bom. Então, vou dar parabéns a essas pessoas que se anteciparam e não deixaram para a última hora. Agora, vamos ver quantos vão entregar, né? Eu estou achando, né, que desses 56, uma galera grande não vai entregar, até porque desses 56, acabei de falar para vocês, só tem 42 no Teams. No grupo do WhatsApp tem mais. Deixa eu ver quanto é que tem no grupo do WhatsApp. Rapidinho. Pra gente ter aqui. No grupo do WhatsApp, nós temos um total de 47. Então, quer dizer que ainda faltam 9 alunos. 9 no grupo. Tem um aluno aqui falando comigo agora, ela não se identificou. Qual o seu nome? Eu não sei o nome. Tem uma pessoa falando comigo, mas será que ela entrou na nossa aula ou não ainda? Porque eu pensei que ela tivesse entrado. Eu vou para essa aluna aqui copiar então o link da aula e mandar o link para o nosso grupo. Vamos ver aqui. Rapidinho, viu, pessoal? Só permitir que essa aluna aqui participe, a Ana Beatriz. Pronto, vou botar aqui o link para ela. Acabo de postar aqui o link para Ana Beatriz.
Bem, tá. Só um instantinho, viu, pessoal? Só um instantinho que surgiu aqui uma notícia meio emergencial. Me deem um minuto aí, por favor. Tô voltando em um minuto. Por favor. Pronto, pessoal. Estou de volta. Desculpa a saída. A notícia era mesmo. Meu filho entrou em contato comigo agora, dizendo que tem alguém se passando por ele no WhatsApp, tá certo? Tem algum problema aí com a conta dele, né? Vocês sabem que a gente tem que ter muito cuidado, né? Com isso aí, que pode causar muitos problemas. Espero que Ana Beatriz tenha entrado aqui na turma, nesse intervalo que eu dei aí. Tomara que Ana Beatriz tenha entrado. Nesse momento temos 26 na nossa reunião. Lembrando que só tem 42 inscritos no Teams e 47 no grupo de WhatsApp. Então veja que tem 5 que já entraram no grupo do WhatsApp, mas não entraram no Teams ainda. Ou seja, não assistiram aula nenhuma. Que é preocupante, né? Mas, de novo, cada um sabe o que tem que fazer, né? E onde vai atrás. Pessoal, eu gosto de começar a aula sempre perguntando a vocês se tem alguma dúvida, algum comentário, alguma crítica, alguma sugestão para ser feita em relação ao curso e tudo o que está acontecendo até agora. Eu gostaria de ouvir vocês. Perguntas, questionamentos. Alguém gostaria de fazer algum desse? Alguma dessas opções? O silêncio me faz supor que não, né? Tá. Então, não tendo nenhum questionamento e já tendo sido avisado que é a data final da P1, né? E que acabou de ser postada a P2, e que vocês têm uma semana para fazer a P2. E junto com a P2, próxima sexta da semana que vem, eu espero que vocês. Eu espero também a entrega do relatório do bimestre e do Khan Academy, aqueles assuntos que eu já postei, que está no planejamento, que está no Teams, lá nos arquivos do Teams, na aba Arquivos. Pronto. Então, lembrando que das nossas tarefas, tá? Beleza. Então, pessoal, eu posso começar a nossa aula? Posso começar? Valeu, Luana, pela resposta. Obrigado. Então, vamos lá começar. Vou compartilhar com vocês a tela. Pronto. Pessoal, vocês estão vendo o meu quadro branco? Sim ou não? Preciso Sim. que alguém responda. Oi? Dá sim. Tá. Obrigado, então. Beleza. Então, hoje, a gente vai falar de 3 conceitos. Quem acha que matemática é uma disciplina prática, concreta, ela se surpreende quando se dá conta que, na verdade, nós temos uma série de conceitos na matemática. E esses conceitos precisam ser entendidos. E se você não entende esses conceitos, você muitas vezes vai ter dificuldade em entender os objetos matemáticos. Na aula de hoje, eu vou querer falar desses 3 objetos aqui matemáticos. Eu vou querer falar o que é produto cartesiano, vou querer falar o que é relação e vou falar o que é função.
E para resumir os três, eu vou botar uma figurinha aqui já de imediato para fazer vocês pensarem sobre os conceitos que eu vou apresentar. Então, se esse conjunto for um conjunto formado por todas as funções que existam, tem um monte de elemento aqui dentro, e cada elemento desse é uma função, o conjunto das relações, ele contém o conjunto das funções. O que é que eu quero dizer com isso? Toda função é relação. É a mesma relação que existe entre o potiguar e o brasileiro, né? Todo potiguar é brasileiro, mas nem todo brasileiro é potiguar. E assim como também eu posso botar aqui o conjunto dos terráqueos. Ou seja, todos os brasileiros moram na Terra, não é isso? Então são terráqueos, nasceram na Terra. Mas nem todo terráqueo é brasileiro. Então temos aqui um terceiro conjunto aqui, que vai ser o produto cartesiano. Então, primeira coisa que eu quero que vocês percebam, eu vou dar definições, o que é produto cartesiano, eu vou dar definição, o que é relação, vou dar definição, o que é função, mas de antemão, existe essa relação entre esses três conceitos. Então, eu preciso que vocês parem, né, para perceber que toda função é relação, toda relação faz parte de um produto cartesiano, né? Mas o contrário não é verdadeiro, ok? O contrário aqui não é verdadeiro. Nem todo brasileiro é potiguar, nem todo terráqueo é brasileiro, né? Do maior para o menor não vale. Agora, do menor para o maior, vale a relação, sempre. Pronto, falado isso, deixa eu apagar essa figura. E vamos começar a falar desses três conceitos, né? Então, vou começar explicando para vocês o que é produto cartesiano. Aí eu vou escrever A, X, B. Então, vamos lá. A é o conjunto, é o primeiro conjunto do problema. B vai ser o segundo conjunto do meu problema. Então, o produto cartesiano envolve a relação entre dois conjuntos. Vocês acabaram, a gente acabou de falar do conceito de conjuntos nas aulas passadas, né? Então, o produto cartesiano é uma propriedade, uma relação que existe entre dois conjuntos, o conjunto A e o conjunto B. Aqui eu leio A cartesiano B. Ou seja, esse xizinho aqui eu posso traduzir como sendo a palavra cartesiano. Aí vem a pergunta, pessoal. O que é um produto cartesiano? Primeira pergunta. Bem, eu vou botar elementos no conjunto A, vou criar um conjunto A qualquer. Vou botar elementos no conjunto B. Então, vou botar como elementos aqui no A o elemento 2 e o elemento 3. Vou botar aqui no conjunto B os elementos menos 4, o elemento 5 e o elemento 6. Então, o produto cartesiano é o conjunto formado. Então, vamos lá, vamos definir aqui o que é o conjunto formado por todas, olha que essa palavra aqui é muito forte, todas as ligações possíveis entre os elementos do conjunto A com os elementos do conjunto B. Do conjunto A, desculpa,
com os elementos do conjunto B. Então, essa é a definição. É o conjunto formado por todas as ligações. Quais são todas as ligações possíveis? O 2 pode se ligar com o menos 4. É a primeira ligação. Quando eu falei ligação, eu estou me referindo a isso. O 2 pode se ligar com o menos 4, mas o 2 pode se ligar também com o 5. O 2 pode se ligar também com o 6. Então, nós temos aí 3 ligações. O 3 pode se ligar com o 4, o menos 4 também. O 3 pode se ligar com o 5 também. E o 3 pode se ligar com o 6 também. Então, eu pergunto a vocês, quantos elementos possui esse produto cartesiano, pessoal? Em outras palavras, quantas são as ligações? E aí, pessoal, quantas setas eu fiz, pessoal? Podem responder, a aula é para participar. 6. 6. Então, eu vou escrever agora que A cartesiano B é um conjunto, se é um conjunto está entre chaves, a gente aprendeu que o conjunto é sempre usado chaves, e os elementos são as ligações. Então, o elemento 2 se liga, o número 2 do conjunto A se liga com o número menos 4 do conjunto B. Então, esse aqui é a primeira ligação. E aí eu uso esses parênteses aqui como simbologia, né? E esse carinha daqui, eu vou chamar, esse carinha que eu acabei de escrever aqui, ele vai se chamar de par ordenado. Por que ganha esse nome, pessoal? Alguém desconfia? Par porque são 2. Ordenado porque tem ordem. Se tem ordem, sempre tem que ser primeiro o elemento do conjunto que manda, que no caso aqui é o conjunto A. Sempre em segundo lugar, tem que ser o cara que recebe, que no caso aqui é o conjunto B. Pronto, fiz a primeira ligação. Aí eu separo os elementos do produto cartesiano com vírgula e vou falar as demais ligações. Quem são as outras ligações, pessoal? Além do 2 mandar para menos 4. O 2 manda também para o 5. Vírgula para separar esses elementos. O que mais? O 2 manda para o 6. Então, eu já coloquei aqui 3 elementos do meu conjunto. 3. Mas só tem 3 ou tem mais, pessoal? Quem são os demais? Me ajudem. 3 e menos 4. Ainda tem o 3 mandando para o menos 4. Obrigado. O que mais? 3 e 5. 3 mandando para o 5. E, finalmente, 3 para o 6. Bem, então, atenção. O número de elementos de A cartesiano B é dado por 6. Ou seja, é o número de pares ordenados. O número de elementos de um produto cartesiano é um número de pares ordenados que você coloca. Esse número aqui tem ligação com o número de elementos de A e de B, pessoal? Sim ou não? Qual é o número de elementos de A? 2, né? Tem 2 elementos. Qual é o número de elementos de B? Quantos? 3. Esses números aqui têm alguma ligação com esse daqui, pessoal? O que vocês acham? Vejam que de cada elemento aqui saíram 3 setas. Mas eu tenho 2 elementos. A conta 2 vezes 3
dá resultado 6. Não é verdade? Então, tem ligação sim. Vamos dar um próximo exemplo. Vamos para o próximo exemplo. Se o conjunto A é formado pelos elementos 4, 5, 8 e 0, e o conjunto B é formado pelos elementos raiz de 5 e 1. Esse é o conjunto C, esse é o conjunto D. Pessoal, quantos elementos vai ter o C cartesiano D? Quantos, pessoal? 8. 8. Por quê? Porque o 4 vai mandar 2 vezes. O 5 vai mandar 2 vezes também, já que tem 2 elementos no D. O 8 também vai mandar 2 vezes. E o 0 também vai mandar 2 vezes. Consequentemente, né, o número de elementos do conjunto C é dado por 4. O número de elementos do conjunto D é dado por 2, pelo número 2. Então, o número de elementos de C cartesiano D vai ser 2 vezes 4, que vai dar 8. E daí eu posso, então, generalizar uma fórmula, uma ideia, que o número de elementos do produto cartesiano de dois conjuntos nada mais vai ser do que pegar o número de elementos do primeiro conjunto e multiplicar pelo número de elementos do segundo conjunto. Essa fórmula é sempre válida. O outro foi 2 vezes 3, ou 3 vezes 2. Esse foi 2 vezes 4, ou 4 vezes 2. Agora, se eu perguntasse, quem é o produto cartesiano? C cartesiano D. Agora eu não quero saber o número de elementos, não. Eu quero saber quem é. Aí eu tenho que listar todos os pares ordenados. Ou seja, o 4 manda por raiz de 5. O 4 manda para o 1. Pronto. Partindo do 4 já foram todos. Agora, o 5 manda para o raiz de 5. E o 5 manda para o 1. Partindo do 5 já foram todos. Depois, o 8 manda para o raiz de 5. O 8 manda para o 1. E, finalmente, o 0 manda para o raiz de 5. E o 0 manda para o 1. E com isso eu fecho as chaves do conjunto. Gente, todo mundo entendeu o que eu falei até agora? Bem, outras coisas importantes. Esse conjunto que manda, a gente costuma usar o nome domínio. Esse conjunto que recebe, a gente chama de contradomínio. Então, no exemplo passado, voltando aqui para o exemplo passado, né? Aqui, quem é o domínio, pessoal? É o conjunto A ou o conjunto B? Conjunto A. Conjunto que manda. Então, o domínio, a partir de agora, como tem ordem na jogada, eu tenho que dar nomes diferentes. Então, não vamos trocar a palavra domínio com a palavra contradomínio, porque você está expressando conjuntos diferentes. É como na hora de namorar, trocar homem e mulher. Aí dá uma confusão grande, não vai? Se você tem uma preferência e depois troca de preferência. Complica, não é fácil. Mas vamos lá. Então, domínio e contradomínio. E outra coisa interessante é o seguinte. Eu posso representar os elementos do produto cartesiano. Então, ainda estamos falando de produto cartesiano. Vai ser a última tela nossa sobre produto cartesiano. E eu posso representar o mesmo produto cartesiano de 3 formas diferentes. Uma que a gente chama de diagrama.
outra que a gente chama de pares ordenados, outro que a gente chama de, atenção, essa palavrinha vocês vão passar a ouvir muito a partir de agora, uma que a gente chama de gráfico. Como é que seriam os três? Eu vou criar, então, um deles aqui, que vai ser o conjunto E, aqui vai ser o conjunto F, conjunto E é formado pelo elemento, apenas o elemento 3, conjunto B é formado pelo menos 1, pelo 0, pelo 2 e pelo 4. E o produto cartesiano é representado, eu quero fazer E cartesiano F. Esse é o nosso produto cartesiano, que eu vou representar por diagrama, vou representar por pares ordenados e vou representar por gráfico. Vamos lá, representando agora por diagrama. É só fazer todas as ligações possíveis. Pronto. E ele acaba de ser representado por diagrama. Agora, se eu for representar por pares ordenados, eu escrevo E cartesiano F, simbologia de conjuntos, chaves, e boto todos os pares ordenados. 3 mandando para o menos 1, vírgula, pode ser ponto e vírgula também, como eu já falei para conjuntos, tá? Que mais? O 3 mandando para o 0. Que mais? O 3 mandando para o 2. E, finalmente, o 3 mandando por 4. E agora nós temos uma última representação que a gente usa um plano cartesiano. O que é um plano cartesiano, pessoal? Eu faço duas retas. Pronto, está aqui a primeira reta. Eu faço uma segunda reta. Coloco ela perpendicular. O que quer dizer a palavra perpendicular? Formando um ângulo de quantos graus? Eu coloco um ângulo de 90 graus, obrigatoriamente. E chamo isso aqui, vamos lá, de Y e de X. Por que eu uso essas letras X e Y? Porque a gente diz que X é um elemento que pertence ao domínio, sempre. E o Y é um elemento que pertence ao contradomínio, sempre. Então, nesse eixo eu vou botar, nesse eixo horizontal, eu vou botar os elementos do domínio. Nesse eixo vertical, eu vou botar os elementos do contradomínio. E agora vem a informação bem interessante, né? Cada par ordenado vai se transformar em quê na representação gráfica, pessoal? Alguém sabe? Cada par ordenado vai virar um ponto. Então, o par ordenado vai virar um ponto. Todo ponto, ele tem justamente um primeiro número, que a gente costuma chamar de abscissa, e um segundo número, que a gente costuma chamar de ordenada. Então, nesse par ordenado 3, 4, eu vou marcar o ponto 3, 4. Então, no domínio, eu vou marcar esse número, esse valor aqui da abscissa, no domínio, a abscissa. Então, eu marco 3 aqui, uma divisão, aqui é o 0. Nesse encontro das retas, a gente atribui o valor 0, né? Aqui o valor 1, aqui o valor 2, divisões iguais, né? Aqui o valor 3. Então, eu acabei de marcar já o valor de abscissa 3. Agora eu vou marcar a ordenada.
A ordenada é o segundo número, né? A ordenada é o segundo número. O segundo número aqui, no nosso caso, é o número 4. Então, eu vou marcar aqui 4, aqui é o 0, agora é marcar no eixo Y. Aqui é o 0, aqui vai ser o 1, aqui vai ser o 2, aqui vai ser o 3. Espaçamentos iguais para distâncias iguais entre números. E agora vem a marcação, ou seja, se esse ponto, eu quero marcar aqui um ponto, eu vou marcar esse ponto agora de azul, tá? Esse ponto, que eu vou marcar aqui, ele tem abscissa 3 e ordenada 4. Aí eu vou usar aqui essa linha de apoio que eu vou traçar aqui de verde, ó. Eu faço uma linha paralela a X, que passe pela ordenada 4. Tá mal feita essa paralela, tá? Tem que estar, é uma reta, tá? Eu que fiz a mão livre, obviamente não fica tão reto, né? Mas era para fazer uma reta aqui, paralela ao eixo X. E faz uma outra reta paralela agora ao eixo Y, que passe pelo 3. Ao fazer essas duas linhas, no encontro delas, tem o tal ponto que eu queria achar. Então, esse ponto aqui foi marcado. Quer dizer, esse par ordenado aqui, ele gera esse ponto que eu acabo de marcar. Só para a gente lembrar dos nomes, o plano cartesiano é dividido em 4 regiões. Essa região a gente chama aqui de primeiro quadrante, essa região aqui de segundo quadrante, essa região aqui de terceiro quadrante e essa região aqui de quarto quadrante. Eu pergunto, esse ponto que eu marquei de coordenadas 3 e 4, está em que quadrante, pessoal? Primeiro. Está no primeiro quadrante, perfeito. Mas são quantos pontos que eu tenho que marcar para representar corretamente esse produto cartesiano? Quantos eu tenho que marcar? 4. 4, só marquei um. Dos 3 que faltam, vocês conseguem adivinhar quantos vão estar ainda no primeiro quadrante? Eu tenho que marcar aí no 3 mandando para o menos 1. Tenho que marcar o 3 mandando para o 0 e o 3 mandando para o 2. Desses 3 pontos aí, qual deles está no primeiro quadrante? O 3 mandando pro 2. Perfeito, exatamente. Então, vamos fazer logo ele. O 3 de abscissa 3, mandando para o 2. Beleza. Aqui está o segundo ponto. Ele também está no primeiro quadrante. Agora, onde é que vai estar esse ponto aqui, 3, 0, pessoal? O 0 aqui é esse cara, né? Está de amarelo. Onde vai estar, pessoal? Exatamente. Seria correto falar ele tá no ponto de origem? Não, não, porque a origem, a gente só se refere, ó, a origem é só esse pontinho daqui, entendeu? A origem é só esse ponto aqui, ó, o cruzamento das duas. E o ponto nosso agora que eu acabei de marcar é esse daqui, ó, que tá de azul aqui, ó. Então, ele não está na origem. Agora, ele tem ordenada 0. Ok, aí está correto dizer que a ordenada dele é 0. Enquanto a ordenada desse cara é 4, a ordenada desse aqui é 2, a ordenada desse aqui é 0. Beleza? Ok? Ok. E agora, qual é o último ponto que está faltando marcar? Então, nesses eixos aqui, se eu marquei de 0 para cima os positivos, então, obviamente, aqui para baixo estão os negativos, né, pessoal? Estão os negativos. Mesma coisa com a abscissa. Se aqui eu marquei o 0 aqui e aqui são os positivos, pro lado de cá, eu teria
as marcações dos números negativos, né? Por exemplo, esse cara aqui seria o menos 4. Esse cara daqui seria o menos 3. Mas, no caso aqui, não vai precisar para o produto cartesiano. Qual é o ponto que está faltando marcar, pessoal? Esse daqui, né? O 3 mandando para onde? Para o menos 1. Qual o quadrante que ele vai estar, pessoal? Quarto quadrante. Ele vai estar no quarto quadrante. Exatamente. Ele vai estar aqui. E com isso marcamos esse ponto. O que é que eu quero mostrar com isso? Que o mesmo objeto chamado produto cartesiano, ele pode ser representado por diagrama, ele pode ser representado por par ordenado, e ele pode ser representado por gráfico, pode ser representado graficamente. Então, isso aqui envolve geometria, né? Então, tem um conceito, na representação gráfica, aparece o conceito de geometria. Bem, beleza. Ainda eu podia falar uma quarta maneira ainda. Você achou pouco? Eu ainda poderia representar, vou botar aqui no cantinho, que é uma bem fácil, uma representação que a gente chama também de tabela. Nessa representação, a gente bota as letras X e as letras Y numa tabela mesmo. E aí marca, ó, o 3 manda para o 4, o 3 manda para o 2, o 3 manda para o 0 e o 3 manda para o menos 1. Eu posso falar, então, em uma quarta representação, tabela. Quarta. Ou seja, o mesmo cara pode ser visto de 4 maneiras diferentes. Esse conceito de produto cartesiano pode ser representado de 4 maneiras diferentes. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Tá dando para entender o que eu estou falando até agora? Sim ou não? Tudo bem, pessoal? Tá sim. Então, vamos prosseguir. Agora, eu vou apresentar o próximo conceito. Conceito de relação. Na matemática, relação vai ser qualquer subconjunto do produto cartesiano. Essa palavra, pessoal, subconjunto, quer dizer o quê? Se eu tenho, por exemplo, o conjunto A, formado pelos elementos 5, 6 e 7, alguém poderia me apresentar um subconjunto de A? Ninguém? Subconjunto é uma ideia de uma parte, né? A ideia de uma parte dele. Eu posso fazer qualquer conjunto formado a partir desses 3 elementos. Qualquer conjunto que eu formar a partir desses 3 elementos, e não precisa usar todos, pode usar só uma parte deles, vai ser um subconjunto. Alguém poderia dizer um subconjunto? 5 e 6. Pronto, muito obrigado. Vou chamar esse conjunto de conjunto B. Então, nesse caso aqui, eu posso afirmar que B é o quê? Conjunto de A. De A. E a gente usa na simbologia de conjunto a ideia do está contido, né? B, esse símbolo aqui, esse Czinho aqui, significa estar contido. Assim como eu posso falar ao contrário e dizer que A, esse C ao contrário agora, se chama contém. A contém B.
Então, toda vez que você tem um conjunto formado com as partes do conjunto original, a gente fala que criou um subconjunto. Inclusive, tem até o conjunto partes de A, né? Que seria o conjunto formado por todos os subconjuntos possíveis. Quem seriam eles? Vamos listar todos eles. Ó, eu tenho o conjunto que eu já listei, esse 5 e esse 6. Quem mais? Quem mais, pessoal? Pode ser um que tem o 5 e o 7, não pode? Certo ou errado? Certo. Beleza. Outro. Outro. 6 e o 7. O 6 e o 7. Outro. É conjunto unitário também. Os conjuntos unitários. Perfeito. Quem são eles? O 5, o 7 e o 6. Exatamente. Um só com 5. Um só com 6. Um só com 7. Quem mais? Acabou? Tem mais? Sempre vale o próprio conjunto vazio, o conjunto sem ninguém. A gente fala que o conjunto vazio é subconjunto de qualquer conjunto. Ele está contido em qualquer conjunto. E aqui também vai entrar o próprio conjunto A. Todo conjunto é subconjunto dele mesmo, né? A é subconjunto de A. Todo conjunto é subconjunto dele mesmo. Assim como o conjunto vazio, que pode ser representado assim, né? Ou pode ser representado com esse zero cortado, ele é subconjunto de A também. Inclusive, eu não dei para vocês, né? E na prova eu nem cobrei, mas percebam que esse conjunto partes de A, que eu acabei de escrever todos os elementos dele, ele tem quantos elementos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Veja que o conjunto A tinha 3 elementos. A gente consegue estabelecer uma fórmula, né? Até que relaciona o número de elementos do conjunto A, que é esse cara daqui, com o número de elementos do conjunto partes de A, que vem a ser esse daqui. Se eu chamar o número de elementos de A de x, o conjunto, a quantidade de elementos das partes desse conjunto, ou seja, a quantidade de subconjuntos que ele possui, é sempre dado por 2 elevado a x. Eu não abordei essa fórmula agora na prova de vocês, que eu já entreguei e que vocês estão desenvolvendo hoje. Mas isso é um assunto do primeiro ano, sim. E perceba que se eu botar aqui o 2, se o x nosso for 3, de fato, 2 elevado a 3 vai dar o 8 que aparece aqui. Né? Então, só todo esse papo aqui, porque eu sei que eu não falei direito o que era subconjunto, tá? Na aula de conjunto. E agora eu acabo de falar o que é subconjunto, com mais detalhes. Mas eu vou apagar tudo isso aqui. Lembre que tem um vídeo que vai ficar gravado. Quem quiser rever isso aqui, então, é só ver o vídeo de novo, né? Tudo que eu estou apagando agora vai ficar gravado no vídeo. Eu estou sempre disponibilizando os vídeos das aulas síncronas, bem como os vídeos das aulas gravadas, né? Então, qualquer subconjunto. Então, vamos lá. Eu vou criar agora um produto cartesiano e vamos criar relações possíveis que eu posso criar. Então, por exemplo, eu tenho aqui o conjunto T, formado pelo 5 e pelo 8. Eu tenho o conjunto S, formado pelo 2 e pelo 3. E pelo 4. Eu pergunto, quantos elementos
teremos no T cartesiano S, pessoal? Quantos? 6. 6. Quem são esses 6 elementos? Quem são os 6 elementos? Primeiro elemento. 5 mandando pro 2. É o primeiro elemento, perfeito. O segundo. 5 pro 3. Isso. Terceiro. 5 mandando pro 4. Quarto. 8 pro 2. O quinto. 8 mandando para o 3. E, finalmente, o sexto. 8 mandando pro 4. Pronto, beleza. E eu podia representar através do diagrama, né? Podia botar todas as setinhas aqui, sem nenhum problema. Beleza. Agora eu vou criar relações a partir desse cara. Eu vou criar várias relações. Aqui vai ser a relação 1. Aqui vai ser a relação 2. Aqui vai ser a relação 3. Aqui vai ser a relação 4. E aqui vai ser a relação 5. Por exemplo, eu vou... os elementos de T e de S, então, obviamente, eu não posso mudar. Tenho que repetir aqui o 5 e o 8. Não posso mudar. O do S também não. O que eu posso fazer agora é escolher dessas 6 setas possíveis, algumas, tá? Então, por exemplo, eu posso escolher uma relação só com um elemento. O 5 mandando por 2. Eu posso escolher uma relação de T com S só com 2 elementos. Por exemplo, o 8 mandando por 2 e o 8 mandando por 4. Eu posso pegar agora uma terceira relação e escolher 3. Quem seria? Tem que botar o T, o S, os elementos e escolher 3 das 6 setas. Por exemplo, pode ser as 3 que partem do 5. Quarta relação. Eu posso botar uma relação agora com 4 elementos. Eu posso fazer a relação que manda o 5 por 2, o 5 por 3, o 8 por 3 e o 8 por 4. Então eu pergunto a vocês, qual é a quantidade máxima de elementos que pode ter uma relação feita a partir desse subconjunto e qual é a quantidade, a máxima e a mínima? E aí, pessoal? E aí, galera? Eu já dei uma com um elemento, R1, uma com 2, uma com 3, uma com 4. Quais seriam as outras possibilidades? Seria um subconjunto, né? Um pedaço dele. E aí? Pode ter 5, né? Tá aqui 3 setas e tá aqui mais 2 setas. Totalizando 5 setas. Quais seriam os 2 casos que estão faltando agora? Possíveis. Quem seria a nossa R6 e a nossa R7 aqui? Vamos lá, gente?
a nossa R6 vai ser, se não tiver elemento nenhum, é uma possibilidade, que seria a ausência de ligações. E o caso máximo, qual é o caso máximo? O próprio produto cartesiano, ou seja, as 6 ligações. Porque todo conjunto é subconjunto dele mesmo. Então, eu teria relações com 0 elemento, né? Que é essa daqui. Relações com 1 elemento. Relações com 2 elementos. Relações com 3 elementos. Relações com 4. Relações com 5. Relações com 6. Agora eu pergunto, com um elemento só existe essa daqui? Ou será que tem mais? E aí, pessoal? Tem mais. Tem mais. Qual seria outra? Então, dê um exemplo de outra relação que só tem um elemento, mas que não seja essa daqui, R1. Diga aí para mim. Eu vou fazer aqui, ó. Vou botar aqui o 5 e o 8, que o T e o S. Quem seria esse outro? Diga aí para mim. Com um elemento. Pode falar. 8 e 3? Pronto. Então, você acabou de criar outra relação. Porque é qualquer subconjunto. Entenderam? Agora, o desafio, atenção, da relação é conseguir representá-la. Eu vou agora botar, eu já tinha botado 4 representações. Lembrando, eu já tinha falado da representação por diagrama, eu já tinha falado da representação por tabela, tinha falado da representação gráfica, tinha falado da representação para os ordenados. E vem agora uma quinta relação. Uma quinta representação, que é a representação gráfica. Eu vou voltar para aquele nosso exemplo lá. Então, aquele mesmo exemplo lá. O 5 e o 8. O 2, o 3 e o 4. Então, eu quero... Deixa eu ver aqui. Aqui é o T. Aqui é o S. Eu quero representar essa relação daqui, que eu vou chamar de relação 1, formada só pelo elemento do 8 e 4. Eu quero representá-la algebricamente. Então, o que eu vou falar agora é a representação algébrica. Aquela que vai usar letras. Lembrando que a gente usa a letra X para o elemento do domínio. A letra Y para o contradomínio. Outra coisa também importante que eu vou falar agora é que vai ter uma diferença agora. Enquanto o conjunto S, né, a gente chama de contradomínio, o conjunto que recebe, de fato, no caso seria esse daqui, só esse cara recebeu. Então, o conjunto que possui o elemento 4, a gente chama de imagem. Tá? Esse nome vai ser incorporado também para a gente. Ou seja, não é difícil perceber que a imagem está contida no contradomínio. A imagem é uma parte do contradomínio. Mas vamos lá. Vou representar essa função algebricamente. Percebam, acompanhem comigo.
a relação R1, essa mesma relação R1, ela vai ser representada assim. Atenção, hein? X e Y pertence a T cartesiano S, tal que, atenção, X, Y é metade de X. Vocês concordam que 4, pessoal, é metade de 8? Sim ou não? Concordam? Sim. Né? O X não está representado aí pelo número 8, né? 8 sobre 2 dá quanto? Dá 4. Percebam que qualquer outro número que eu quiser dizer que um é metade do outro não vai servir, né? Porque quem é metade de 5? Quem é metade de 5, pessoal? Pessoal, quem é metade de 5? O número 5, se eu dividir em duas partes, vai dar o 2,5, né? Vai dar 2,5, né? Não tem 2,5 aqui. Então, não tem par ordenado. Esse cara só tem um elemento. O único par, das 6 ligações possíveis que eu tenho aqui, o único par onde um é metade do outro é esse. Então, por isso que essa relação só tem um elemento. Agora, preste atenção agora nesse segundo que eu vou criar agora. Vou criar uma segunda relação. Ela vai estar aqui embaixo. E nessa relação que eu vou criar agora, vai ter 2 elementos. Vai ser 8 mandando para o 2. Não. Vai ser 5 mandando para o 2. E 5 mandando para o 3. Eu quero representar agora essa função, essa relação, que tem só 2 pares ordenados. Quem são eles? O 5 para o 2. E quem mais? O 5 para o 3. E eu quero que vocês me ajudem a descobrir agora qual vai ser a representação algébrica que eu vou usar para R2. Para R1 já está feita, está pronta. Para R2, como é que vai ficar? Alguém me ajuda? Essa parte aqui é toda igual. Aqui eu vou só repetir. Por quê? Indica que nós temos um par ordenado do tipo XY. Ele pertence a T cartesiano S. E é verdade. Essa relação é subconjunto de S. Eu só estou confirmando o conceito. Agora, o que eu quero que vocês me digam é que lei é essa daqui? O que é que eu vou escrever aqui? De tal forma que dos 6 pares ordenados que eu tenho, só satisfaçam ao que eu vou escrever aqui o par ordenado 5, 2 e o par ordenado 5, 3. Alguém seria capaz de dizer uma propriedade matemática? A propriedade matemática daqui foi ser metade, tá? E qual é a propriedade matemática que eu posso usar aqui? Alguém saberia? A propriedade que eu estou percebendo aqui, eu vou dar uma propriedade para vocês. Não é tão simples de perceber, mas dá para perceber. O 5 é o menor dos números do domínio, né? Tem 5 e tem 8. 5 é menor que 8. O 2 e o 3 são os menores números do contradomínio, que é formado pelo 2, pelo 3 e pelo 4. Então, se eu estou pegando os menores, eu vou usar uma propriedade matemática, que é a seguinte: todos são números positivos, né, pessoal? Lembre que aqui é o elemento x, lembre que aqui é o elemento y, sempre. A propriedade que eu vou ver é o seguinte: se eu multiplicar x vezes y,
Se eu multiplicar o elemento do domínio pelo elemento do contradomínio, se esse resultado der menor ou igual 5 vezes 2 dá 10. 5 vezes 3 dá 15. 5 vezes 4 dá 20. 8 vezes 2 dá 16. 8 vezes 3 dá 24. E 8 vezes 4 dá 32. Percebam que se o resultado der menor ou igual que 15, eu só contemplo esse resultado e esse daqui. Todos os demais são o quê, pessoal? Não são maiores do que 15. Então, eu acabo de dar a representação algébrica dessa relação. Vamos dar mais exemplos. Vou dar agora uns mais fáceis. Olha essa aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Primeira pergunta. C cartesiano P. Quantos elementos tem? E aí, pessoal? 12. Tem 12. Beleza. Desses 12, eu escolhi uma relação R1 com 3 elementos. O elemento 1, 4, foi o que eu escolhi. O elemento 2, 5. E o elemento 3, 6. Beleza. Desafio de vocês agora. Escrever essa relação R1 de maneira algébrica, usando letras. Alguém poderia dizer para mim como é que ficaria? Lembre que esse elemento aqui é X e esse elemento aqui é Y, sempre. Como é que começa? Já falei que o início é igual a todos, ó. Aquele início vai ser igualzinho ao que eu botei antes, ó. Então vamos lá, como é que começa? O par ordenado XY pertence a quem? A C cartesiano P, tal que agora é a parte que me interessa. Qual é a propriedade matemática que eu usei para escolher esses 3 pares ordenados? Alguém poderia dizer para mim? Vou dar uma pista. Pessoal, quanto dá 4 menos 1? Eu preciso que alguém responda. 4 menos 1? 3. 5 menos 2? 3. De novo, 3 de novo. E 6 menos 3? 3. Então, como será essa lei daqui? Eu vou usar as letras X e Y. Como é que vai ser? Note que 4 é igual a 3 mais 1. Note que 5 é igual a 3 mais 2. Note que 6 é igual a 3 mais 3. Esses caras aqui são do contradomínio, é o Y. Esses caras aqui... Opa, aqui errei, não foi? Aqui tá errado. Aqui é 3, foi mal. Esses caras aqui pertencem ao domínio. X. Como é que vai ficar a lei, pessoal? Y é igual a X mais 3. Exatamente. Isso aí. E isso vai ser uma representação
algébrica. Entendido, pessoal? Tá? Vou dar agora o problema inverso para vocês. Agora eu vou dar a algébrica e vou pedir para vocês fazerem o diagrama. Vamos lá. Outro. A que eu vou dar é a seguinte. O conjunto A é formado pelos números 2, 3 e 4. O conjunto B é formado pelos elementos 4, 5 e 6. A relação R1 que eu vou criar agora é uma relação onde XY pertence... Espera que eu... Rapidinho aqui. Pronto. XY pertence a A cartesiano B, tal que, atenção, X é menor do que Y. Pergunta: quantos pares ordenados? Primeira pergunta, tem no produto cartesiano, de A com B? 9, perfeito. 9. E quantos elementos tem na relação R1? Quantos elementos? Dos 9, quantos fazem parte dessa relação? A propriedade algébrica dela é que a abscissa, ou seja, o valor de x, aqui faltou parênteses, pessoal. A abscissa é menor do que a ordenada. A abscissa é o x, a ordenada é o y. E aí, quais são os pares ordenados onde x é menor do que y? Podem citar. Primeiro, pode ser quem? Partindo do 2, vai ter algum ou não? Esse cara, x é menor que y, sim ou não? Sim. Sim, então esse serve. Qual mais? 2 e 5. Perfeito. 2 e 6. Perfeito. O que mais? 3 e 4. 3 e 4. O que mais? 3 e 5. O que mais? 3 e 6. Perfeito. E agora? 4 e 5. 4 e 5. Por que não mudou para o 4? Porque o 4 é igual a 4. E na regra Exatamente. é x E o menor que 4 y. mandou para quem agora? O Pro último. 6. Quantos elementos vai ter, então, essa relação? 8. Só não teve o 4 mandando para o 4. Entendido, pessoal? Vou criar outra agora, pode ser? Outra parecida agora. Relação 2. XY pertence a A cartesiano B. Tá o quê? Y é igual a y é igual a x menos 3. Não, x mais 3. Pronto. Eu pergunto para vocês, quantos elementos possui a relação R2? Aqui eu representei a R1, aqui eu vou representar a R2. O A é formado pelo 2, 3 e 4. O B é formado pelo 5,
Opa, pelo 4, pelo 5 e pelo 6. E aí, pessoal, qual é a relação? Quais são os elementos da relação em que o valor de y é igual ao valor de x mais 3? Alguém poderia dizer? 2 e 5. 2 mais 3 manda para o 5. Perfeito. 3 mandando para o 6. 3 mandando para o 6. O que mais? Tem mais algum par ordenado? O 4, para fazer parte aqui, deveria mandar para quem? Para o 7. Mas não tem 7 aqui. Então, não pode ter ninguém pode partir do 4. Então, acabou, né? Esse cara aqui só tem quantos elementos? Quantos? Essa relação 2? Relação 2, quantos elementos, pessoal? Só tem 2 setas, né? O número de elementos é dado pelo número de setas, que satisfazem a essa propriedade matemática. Propriedade algébrica, né? Tem uma propriedade aqui. Siga essa propriedade. Alguém seria capaz de criar uma nova relação agora? Já falamos de R1, de R2. Vou criar agora uma R3, uma terceira relação. Alguém seria capaz de criar uma relação que agora tivesse 3 elementos? Vou deixar aqui XY pertencente a cartesiano B, tal que. Eu quero escrever alguma coisa aqui que gere 3 setinhas azuis. Alguém seria capaz de dizer uma? X mais 2 Y é igual a X mais 2. a X mais 2. Vamos ver se funciona. Ela está dizendo que o valor de Y é o valor de X mais 2. Se eu pegar o valor 2, nessa sua relação aí que você está criando agora, o 2 manda para quem? Se somar 2, Para o manda para 4. quem? Para o 4. E o 3? Para o 5. Perfeito. E o 4? Para o 6. Perfeito. Acabou. Ok, parabéns. Você conseguiu. Agora eu quero uma relação R4 que também tenha 3 de novo. Agora outros 3. Que não seja essas 3 setas que a colega criou com essa relação X mais 2. Aguardo outra sugestão. Alguém seria capaz de dizer outra? Essa aqui foi a R3. Ó. Eu quero agora criar a R4. Eu vou até escolher uma aí para direcionar vocês. Eu quero escolher 4, deixa eu apagar aqui, 4, 5 e 6. Eu quero escolher essas 3 daqui, ó. O 3 mandando por 4, o 3 mandando por 5, o 3 mandando por 6. Alguém seria capaz de me dizer o que é que eu vou escrever aqui? Essa é a relação R4, tá? E aí? O que é que tem em comum esses 3 setas? Que propriedade matemática tem aqui? O 3 mandando por 4, né? O 3 mandando por 5 e o 3 mandando por 6. Que propriedade matemática tem aqui elas? Nenhuma ideia? Eu pensei numa aqui, mas eu não sei como representar ela em forma algébrica. Eu percebi que se somar
3 mais 1 dá 4, 3 mais 2 dá 5 e 3 mais 3 dá 6. Tá, mas você está mudando o número que está somando. Para você, justamente para você conseguir representar, você tem que ter um padrão, tem que ter um certo, algum tipo de propriedade. O que você falou está correto, mas que padrão é esse? Como é que você escreve isso? Eu vou dar uma ideia mais simples do que a sua. Ó, quanto é a abscissa aqui desse cara, desse primeiro cara aqui, desse aqui? 3, né? E aqui? 3 de novo, né? E aqui? O valor do x não está sempre igual, não? Concorda ou não? Não é isso? O que é que eu escrevo aqui? X igual a 3. Dos 9 pares ordenados que eu posso fazer, os únicos 3 que têm abscissa 3 são esses daqui. Entenderam ou não? Se não entenderam, eu vou dar outro exemplo. Vou criar agora a relação R5. R5. E agora, a minha relação R5 vai ser formada por 3 elementos de novo. Agora, os 3 que eu vou escolher são esses 3 daqui, ó. Todos mandando por 4. Alguém poderia dizer, algebricamente falando, o que é que eu vou escrever aqui? Quem são esses pares ordenados, pessoal? 2 por 4, 3 por 4 e 4 por 4, né? O que é que todos eles têm em comum? Y igual a 4. Exatamente. Quer que eu escreva então aqui? Quer que eu escreva aqui então? Y igual a 4. Agora, por exemplo, se eu chegasse agora e apagasse uma das setas, isso agora estaria errado. Por quê? Se eu usasse essa lei, estaria errado aqui. Por que estaria errado? Porque se eu digo que y é 4, o 4 mandar por 4 também satisfaz a esse. Ela deveria estar aqui. E na minha lei eu não botei nada que impedisse a presença do 4 mandando por 4. Agora, se eu quero criar essa condição, olha como é fácil. Agora vou dizer, e além disso, o x, que é o valor, né, do domínio, tem que ser diferente. Opa, x tem que ser diferente de 4. Estou certo ou estou errado? Vocês concordam que o 2 e o 3 são diferentes de 4? É ou não é verdade? Gente, vocês estão acompanhando ou não? É verdade. É verdade, né? Então, se eu coloco uma segunda condição, ó, a coisa melhora para mim. Olha quantas propriedades matemáticas eu tenho aqui. Vou dar mais uma agora. Eu vou botar aqui outro agora. Novos números. Aqui vai ser C, aqui vai ser D. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
Alguém poderia dizer para mim essa relação R1 é formada por esses dois pares ordenados aí que eu marquei com as setas. Como seria a representação algébrica dessa relação, pessoal? O que é que eu escreveria aqui agora? Para que o 1 mande para o 1 e o 2 mande para o 4. E mais ninguém. Ninguém viu a propriedade? Então, deixa eu botar mais um elemento aqui para ver se vocês desconfiam a propriedade que eu pensei, tá? Quando eu criei essa função, eu pensei numa propriedade que vocês ainda não estão enxergando. Mas eu vou botar mais um elemento aqui para saber, para ver se vocês... Vou botar mais um elemento aqui e vou botar mais uma seta aqui. Pronto. Como seria agora a lei que eu escreveria aqui, a equação que eu escreveria aqui? O que é que o 1 é do 1, o que é que o 4 é do 2, o que é que o 9 é do 3? Concordam com isso aqui ou não? Se aqui é x e aqui é y, pessoal, como é que ficaria a lei? Y é igual a x ao quadrado. Exatamente. Isso aí. Pronto. Essa é a representação algébrica. Eu preciso que vocês aprendam a fazer isso. Então, essa é uma habilidade que as funções têm que desenvolver em vocês, que é a representação algébrica. Agora, para terminar a aula, vou falar o que é função, finalmente. O último conceito. Função, vou botar a definição aqui. Definição. Função é uma relação onde todo elemento do domínio, você já sabe o que é domínio, não é isso? Aquele conjunto que manda, possui exatamente um correspondente. No contradomínio. E quando eu falo exatamente um, é exatamente um. Não é nem mais, nem menos. Então, eu vou dar aqui 8 exemplos com os mesmos conjuntos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Vou criar 8 relações diferentes. E vou perguntar a vocês qual das 8 relações eu posso chamar de funções. A primeira vai ser essa. A segunda vai ser essa. A terceira vai ser essa. A quarta vai ser essa. A quinta vai ser essa daqui. A sexta vai ser essa. A sétima vai ser essa daqui. E essa daqui vai ser a oitava.
chamar aqui relação 1, relação 2, relação 3, relação 4, relação 5, relação 6, relação 7, relação 8. Todas são oriundas do mesmo produto cartesiano, né? Já que o A, vou chamar aqui o primeiro de A, né? Já que o conjunto A é dado pelo 1 e pelo 2, e o conjunto B é formado pelo 3 e pelo 4. E aí, vamos lá, pessoal. Usando essa definição, a primeira relação é função? Sim ou não? Todo elemento do domínio possui exatamente um correspondente, uma seta. Um correspondente é uma seta, tá? É função. É função? É. Não, não é. O 1 satisfaz essa condição. Mas o 2 mandou quantas setas? O 2 é o culpado. Ele não obedece a essa dele. Ele não possui exatamente um. Cada um tem que mandar um, né, professor? Exatamente isso. Então a resposta é: não é função. A primeira. A segunda. Então o culpado é o 2. Aqui, deixa eu apagar isso aqui que está mal escrito. Eu botei aqui a palavra culpado. Culpado no sentido de que é ele que faz desobedecer à definição. A segunda. É função. É função? Sim ou não? Não de novo. Por quê? Quem é o culpado agora? É 2 também. O 2 não mudou para ninguém, ele continua a ser a mesma culpa de antes, e agora o 1 também é culpado, porque ele mandou duas. E quando você manda duas, não serve, tem que ser exatamente uma. Está aqui na definição. Não, a terceira. É função. Finalmente, o primeiro exemplo de é função. Por quê? Porque tem exatamente um correspondente. Porque esse cara tem exatamente um correspondente, que é o 3, e esse cara tem exatamente um correspondente, que é o 3 também. Mas não tem problema. Ele tem um correspondente, ele tem um. Acabou. É a quarta. Não, porque o 2 está mandando 2. Não é função. Quem é o culpado? O 2. O culpado é o 2. Pelo 1 seria, mas pelo 2 não. O culpado é o 2. Na R5, é função ou não é função? É função. É função. Por quê? Cada um só tem exatamente um correspondente. O correspondente do 1 é o 4, o correspondente do 2 é o 3. Então, beleza. R6. Não é função, Por quê? porque só tem um correspondente. Só tem um correspondente. Não, mas não é por isso que ele não é função. Veja, o 2 obedece. Quem é o culpado aqui? O 1. O 1 não tem correspondente. Se ele não tem, não está obedecendo isso aqui. Então, o culpado é o 1. O 1 é o problema, né? R7. Aqui, todos os dois estão mandando para o 4. Tem só duas setas. Embora esteja mal feito aqui, deixa eu melhorar aqui. Pronto. Todos os dois só tem uma, mandaram para o 4. E aí? É função. Porque esse cara mandou só um, e esse cara mandou exatamente um, e esse cara também mandou exatamente um. E para terminar, a última, a R8. Não é função e não é o culpado. Tá falando baixo e eu tô com dificuldade de ouvir, mas pelo 2 seria função, porque o 2 só tem um correspondente, agora o 1 é o culpado. O 1 está com 2 correspondentes. Esse é o motivo. Então, essa propriedade é fundamental. Só vai ser função se ele tiver exatamente um correspondente. Vejam na prova de vocês, que já está lançada, a P2, tem pelo menos duas questões envolvendo exatamente esse conceito que eu acabei de lançar na aula de hoje. Tá certo?
Ou seja, o que é função, quais são as relações que são funções. E ela tem que obedecer a essa definição que eu acabo de colocar. Pessoal, chegou a nossa hora. Deixa eu parar o compartilhamento para vocês voltarem a me ver. Beleza. O que é que trabalhamos na aula de hoje? O conceito de produto cartesiano, relação e função. Essa aula de hoje já tem uma aula gravada lá na minha playlist e que comenta sobre esses conceitos até com mais detalhes do que eu comentei na aula de hoje. Então, eu recomendo que vocês assistam aos vídeos gravados, tá? Tá lá na relação, né? Lá no Teams, na aba arquivos, tá lá um arquivo, né? Um arquivo que eu anexei, justamente com os links dos vídeos que vocês devem assistir. Então, vejam esses vídeos agora referente, né, a P2. Tá lá no Teams. Então, sugiro que vocês façam isso. Mas trabalhamos exatamente esses 3 conceitos. Na aula de terça-feira que vem, a gente vai ver as 5 representações de função. Eu já adiantei um pouco hoje, quando eu já falei aquelas representações do produto cartesiano. São as mesmas. Só que eu agora vou trabalhar direcionado para o conceito de função. Esse vai ser o tema da nossa aula de terça-feira. Uma pergunta importante agora para vocês. Eu marquei semana passada CA para segunda e vocês não apareceram na segunda. Na quinta-feira eu marquei, aí na quinta teve procura e a gente teve o CA. Vamos marcar o CA para a semana que vem. Marcamos ele para segunda ou deixamos só para quinta-feira? Lembre que a data de entrega é sexta da semana que vem. E aí, pessoal, eu preciso que alguém dê uma opinião. Alisson respondeu que só quinta, ele não quer o CA de segunda. Todo mundo mantém a opinião de Alisson? Quinta, Maria Alice também concordou. Ana Alice botou na segunda. Opa, teve um primeiro voto para segunda-feira aqui, mas a maioria está botando quinta, agora quem for segunda, coloque. Opa, Cauã botou também segunda. Pronto, já tivemos pelo menos 2 interessados. Então, por causa de Cauã e Ana Alice, está mantido o nosso CA para segunda-feira, tá certo? Então, quem quiser vai ter CA na segunda e na quinta. Vão ser 2 CAs, então. Tá certo? Maria Alessandra concordou também, ó. Então, vai ter CA na segunda e vai ter CA na quinta. Quem, por um acaso, então, não quiser entrar na segunda, não entra. Fica... Agora, pelo menos esses 3 alunos que falaram, eu espero que entrem na segunda-feira, né? E todos mais que se interessarem, ok? Espero que haja demanda, tá? Vamos combinar o horário. A Maria Fernanda está pedindo para gravar o de segunda. Eu sempre gravo, Fernanda. Eu que vacilei no último e acabei esquecendo, tá? Mas normalmente eu gravo, mas eu vou ter cuidado. Marcos, vamos marcar para as 10 horas da manhã. O mesmo horário da quinta-feira, tá? 10 horas da manhã. Ok? Pode ser, Marcos? Beleza. Cauã também, Ana Alice que falou, Maria Fernanda também. Não, foi a outra. Acho que tem mais de uma. Maria Alessandra, né? Podem opinar aí. 10 horas tá bom? Então, beleza, Cauã. Legal, já que você respondeu aí. Então, eu desejo um bom final de semana para vocês. Comecem a fazer a prova, gerem dúvidas e estejam na aula de segunda, que eu já começo a tirar as dúvidas na segunda-feira com vocês. Tá legal? Valeu, Havana. Um abraço para todos vocês. Podemos sair agora e espero vocês na segunda. Tchau, galera. Bom final de semana aí para vocês, tá? Tchau, professor. Tá, tchau, Nádia. Boa semana.
Valeu, valeu, Alana, um abraço. Valeu. Valeu, Marcos, Analice, Cauã, Maria Fernanda. Valeu, Edson. Vou sair agora, vou encerrar a reunião, viu?